tua palavra é luz no meu caminho. Estimados irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta quarta-feira para meditarmos, rezarmos juntos o sagrado texto do Evangelho que a Igreja nos oferece. Deixemos-se guiado por esta presença amorosa de Deus, Deus que sempre nos habita e que quer nos transformar. É nesta atitude de quem deixa por Deus ser transformado que eu te convido a fazer sempre nesta manhã, quando você está ouvindo, meditando este Evangelho, a fazer esta experiência, a viver esta intimidade com a pessoa de Jesus Cristo. Deus que não está fora de mim, Deus que está dentro, Deus que me habita. E é sendo este lugar, esta casa, esta morada que Deus habita, que nós precisamos experimentar este Deus a cada dia. E a maneira mais prática de experimentar Deus não é simplesmente lendo um texto bíblico, mas é sentindo a sua presença em mim. E este sentir passa pela respiração consciente. Respirar consciente, acompanhar esse movimento sagrado, é deixar, permitir, se dar conta desta presença de Deus. Uma presença que transforma, uma presença que me traz paz. Paz que me conecta com o universo, com o cosmos em que habitamos. Viva, portanto, esta presença de Deus e deixe por Ele ser conduzido. O texto de hoje do Evangelho é Marcos, capítulo 4, versículos de 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábola, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhe disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendeis todas as outras parábolas? O semeador saiu a semear. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada, logo a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada.
Do mesmo modo, os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus, mais uma vez, nos ensina, nos fala de maneira clara e pedagógica. Esta parábola de hoje faz com que o ensinamento de Jesus alcance todas as pessoas, especialmente o meu, o seu, o nosso coração. O evangelista situa Jesus à beira do mar, coloca Jesus dentro da barca e da barca ensina uma multidão que parece sedenta, está ali ao seu redor. E vendo esta multidão que espera os seus ensinamentos, ele ensina. Agora, não mais fazendo milagres, mas agora contando uma história. E essa história que conta Jesus, ela fala de cada personagem que ali estava. Assim como fala de cada um de nós, de mim, de você, de cada um. Cada um de nós nos enquadramos a um desses terrenos que a semente cai. A primeira conclusão deste evangelho é: a semente, para dar fruto, depende do terreno. Ou seja, se o terreno for fértil, ela vai dar fruto em abundância. Mas se lá tem os ladrões que vêm a roubar, ou tem na pedra que ela cai sobre, ou tem lá espinhos, essa semente vai ter dificuldade em exercer aquilo que é a sua natureza, dar fruto. Contudo, se esta semente cai em terra boa, ela segue o seu destino, que é dar fruto e frutos em abundância. Caríssimos, Jesus aqui quer nos colocar coisas importantíssimas. Ele quer nos chamar a atenção, por isso ele diz, começa a parábola chamando a atenção, os seus discípulos dizendo: escutai. E no final ele vai dizer: quem tem ouvido, ouça. Ou seja, parece que ele quer que nós compreendamos bem o que ele quer nos falar. E é neste sentido que ele coloca os 4 tipos de terrenos, ou os 4 tipos de comportamento diante da palavra de Deus. Podemos ter esse comportamento daqueles que a semente caiu na beira do caminho, que nós até escutamos a palavra por enquanto, mas ficamos despercebidos e logo alguém vem e rouba. Ou nós acolhemos a palavra de Deus como aquela semente que cai sobre as pedras, que até escutamos um instante, parece que até nasce a semente, mas ela não tem como crescer, porque as raízes não tem como afundar. Ou nós podemos ser aquela pessoa que acolhe a palavra de Deus, mas que a semelhança da semente que cai do meio dos espinhos, deixamos-se sufocados pelas informações desse mundo digitalizado e esquecemos da palavra de Deus.
ou somos convidados a viver intensamente o caminho da semente, que é justamente cair em terra boa. O que de fato Jesus quer nos chamar a atenção neste Evangelho é que nós sejamos capazes de fazer este processo, sair desta semente que cai ao meio do caminho. Passamos sim por aquela que cai sobre as pedras, por aquela que cai dentre os espinhos, mas também podemos e devemos ser esta quarta que cai em terra boa. O nosso caminho é este. Passamos por esses 3 estágios para chegar ao quarto e definitivo, que é aquele terreno que de fato é fértil, que de fato faz esta semente germinar, que de fato faz esta semente dar fruto. Peçamos ao nosso bom Deus que nós sejamos capazes de fazer este processo e chegar a este terreno fértil e ali dar fruto em abundância. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.